E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre gráficos de funções reais de uma variável real. É um vídeo introdutório onde a gente vai ver a definição do que é o gráfico de uma função, alguns exemplos de gráficos de funções e também vamos pensar a respeito de alguns aspectos importantes dos gráficos de funções. Mas fica aí até o final do vídeo, porque apesar de ser um vídeo introdutório, com certeza você vai aprender alguma coisa nova aqui, tá? E com relação a fazer gráficos, né, esboço de gráficos de algumas funções, vou abordar isso nos próximos vídeos, tá? E já que você está por aí, aproveita, clica no like, preste bem atenção no vídeo e se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, coloque nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e também dar uma olhadinha nos outros vídeos, tá? Tem bastante vídeo aqui no canal e com certeza você vai aprender alguma coisa nova sobre matemática em algum deles, tá bom? Então é isso aí. Então, dado o recado aqui, vamos falar um pouco sobre os gráficos. Vamos ver aqui a definição do que é o gráfico de uma função, tá? Seja f de a em R uma função de uma variável real. O gráfico de f, denotado por g de f, é definido como o conjunto g de f igual aos pares x f de x pertencentes ao R2, tal que x pertence a A. Lendo assim rapidamente parece grego, né? Mas vamos entender o que a definição está dizendo. Primeira coisa que ela nos mostra é a notação, né? A gente vai denotar aqui como sendo g de f o conjunto que é o gráfico de f. Bom, como assim um conjunto? Sim, o gráfico de f é um conjunto. E que conjunto é esse? É o conjunto formado por esses pontos aqui, ó, x, f de x, que estão no R2. O R2 é o plano, tá? É o R, produto direto ou produto cartesiano, por R. Então é o eixo x e o eixo y ali, tá? Tal que x pertence a A. Ou seja, o gráfico é formado como? Né? Como que é formado esse conjunto? Eu vou lá, pego um x no domínio e construo o ponto xf de x. Aí coloco lá no gráfico. Pego um outro x, faço a mesma coisa, xf de x, coloco no conjunto do gráfico. E faço isso para todo x em A, para todo x no domínio de f. Tá? O A é o domínio de f. E assim eu vou ter o conjunto que é o gráfico da função. E aquilo que nós conhecemos, né, como gráfico, que é o desenho, é você pegar esse conjunto de pontos e fazer, né, marcar todos eles no plano. Aí fazendo isso, você vai ter então o gráfico da função. Né? Você vai ter a representação geométrica do gráfico da função ali, e que pode ser uma reta ou uma curva, certo? Então é isso que a gente tem aqui. Então, resumidamente, o gráfico de uma função é um conjunto formado por pares xf de x, com x percorrendo o domínio, e a gente consegue ver esse conjunto no plano. É só você pegar esses pontinhos e marcar todos eles. Aí você vai ter a visualização, né, a representação geométrica do gráfico de uma função f, certo? Isso então é o gráfico de uma função. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. Aqui eu separei uns exemplos, 3 aqui, eu vou fazer no GeoGebra, né? Não vou tentar fazer à mão aqui não, né? Vamos ver esses gráficos bem desenhados no GeoGebra. O GeoGebra, pessoal, é um software que é gratuito. Eu já estou aqui com os 3 gráficos da função, né? Deixa eu marcar aqui, desmarcar, aliás. O GeoGebra é um software gratuito, você tem ali a versão dele para computador, a versão em aplicativo para celular. Você tem também a versão online, que é o site que eu estou aqui, ó, que é o geogebra.org/calculator. Se você entrar aqui nesse site, você vai ter essa calculadora gráfica, onde você pode digitar qualquer função que você quiser e ele vai fazer o gráfico para você. É uma ferramenta muito boa que ajuda bastante nesse estudo de gráficos e para visualizar gráfico de função de um modo geral. Tá? E ele faz muito mais coisas que isso também. Tá? Então aqui só estou mostrando a parte gráfica, mas tem toda a parte geométrica, a parte de cálculos que ele faz também. Então o GeoGebra é muito interessante mesmo. Mas vamos ficar aqui com os gráficos, né? O primeiro aqui, no exemplo A, que está lá, é essa função aqui, ó, f de x igual a x mais 1. Então esse é o gráfico dela. É uma reta e formada daquela forma que eu falei. Né? Os pontinhos aqui nesse gráfico são os pontos na forma x f de x. E aqui tem um exemplo, que é o ponto A, que eu peguei lá o 1 no domínio e criei o ponto 1f de 1, que corresponde ao ponto 1, 2. E olha só, o pontinho está exatamente em cima do gráfico, né, como deveria estar. Né? Ele satisfaz a definição para estar no gráfico. Ele tem o formato x f de x. No caso em particular aqui o x igual a 1. Ok? Vamos ver agora o exemplo B.
é essa função que está lá, g de x igual a raiz de x. Aqui está o gráfico da função, tá? Essa é a função, esse é o gráfico da função g de x igual a raiz de x. É essa curva que está aqui. E vamos ver um pontinho nele, ó. Pegando x igual a 4, eu formo o ponto, então, 4g de 4, que vai ser o ponto 4, 2. E, como vocês podem ver, está exatamente em cima do gráfico, certo? Então, tá aí. Esse é o gráfico da função g. Bom, eu posso colocar os gráficos juntos se eu quiser, ó. Mas, para a gente visualizar melhor, vamos deixar separado. Vamos tirar aqui o gráfico da função g e vamos ver agora o gráfico da função h, que é a função x sobre x mais 2. É a última função lá dos exemplos. Olha só, esse é o gráfico dessa função. Então, toda vez que eu pego x no domínio e vou variando o x lá e considero os pontos x, f de x, é essa curva que eu vou ter desenhada no plano, certo? Vou marcar aqui um pontinho, ó, o ponto menos 5, h de menos 5. Tá lá, o pontinho C em cima da curva, ok? Então tá aí. Esses são os exemplos, né? Vamos colocar todos juntos aqui, que eu separei para a gente ver, certo? Então temos aqui os gráficos dessas três funções. E todos eles são construídos da mesma forma, tá? Todos eles correspondem àquela definição de gráfico que eu falei aqui no início do vídeo, né? Beleza, então é isso aí. Vamos voltar lá para o nosso quadro. Agora, vamos ver aqui algumas questões sobre gráfico de função. Vamos descer aqui um pouquinho, até coloquei aqui ó, algumas questões sobre gráficos de funções. Bom, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é a seguinte: qualquer curva no plano é o gráfico de uma função? Se você pegar uma folha de papel, desenhar ali o plano XY e fazer uma curva, sempre que você desenhar uma curva de qualquer jeito, essa curva sempre vai representar o gráfico de uma função? Não, nem sempre, tá? Então a resposta é não. Nem toda curva no plano é o gráfico de uma função. E aqui eu fiz dois desenhos para a gente entender isso daí e aprender também uma forma de identificar quando uma curva é o gráfico de uma função e quando ela não é, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos considerar aqui esses dois desenhos. Vamos começar aqui o desenho do lado direito, tá? Onde tem ali a letrinha G. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar aqui para os pontos no eixo X. Vamos pegar um pontinho aqui, ó. Vou chamar esse pontinho de X1. Então, para o X1, qual que é a segunda componente dele que está no gráfico, né? Ó, olha só, vamos subir aqui e vamos vir para cá, ó. Y1. Certo? Então, esse pontinho aqui ó, é um pontinho que está na curva, certo? X1, Y1. Vamos ver outro aqui, ó. Vamos pegar aqui um X2. Vamos subir aqui até a curva. Vamos ver qual que é a segunda componente que está junto com esse ponto aí x2, com esse número x2, que está nessa curva. Aqui, ó, y2. Então, está aqui. Observe uma coisa que acontece nesse desenho aqui, ó, nessa curva G. Toda vez que eu pego um x aqui no eixo x, eu consigo encontrar um único y que forma um parzinho com ele, gerando um ponto da curva, certo? Isso daí caracteriza uma função, porque qual é a definição de função? A definição de função é a seguinte: ela pega um ponto do domínio e leva a um único ponto do contradomínio. Então, aqui nessa curva, a gente consegue perceber, olhando para os pontos dela, que cada componente x dos pontos dessa curva está associado a uma única componente y, que forma o pontinho xy da curva. Então, isso caracteriza uma função. Então, essa curva g, ela é uma função, certo? Ela é a curva g não, né? A curva g é o gráfico de uma função, certo? Eu consigo definir uma função que gera esta curva aqui, porque justamente tem um comportamento de uma função dado pela curva, né? Todo número em x está associado a um único em y. Então, a g corresponde ao gráfico de uma função, certo? Como que eu posso ver isso acontecendo? Eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma reta vertical e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa reta e vamos passar essa reta por toda a extensão da curva G. Vamos fazer isso, ó. Calma que eu não consegui arrastar aqui a reta. Deixa eu tentar arrastar ela de novo.
consegui. Olha só, quando você arrasta essa reta aqui, ó, passando por toda a extensão da curva G, você vai ver que essa reta, ela toca somente um ponto da curva G por vez. Olha só, independente de onde a reta esteja, ela está tocando a curva G somente uma vez. Então, isso caracteriza a questão de cada número ali no eixo X estar associado a um único no eixo Y, certo? Então, quando isso acontece, eu tenho que a curva representa uma função. Agora, vamos dar uma olhadinha no outro desenho aqui, que é o desenho da curva F. A curva F, eu consigo encontrar aqui nela, ó, um ponto X, que um número x, né, no eixo x, ao qual vão estar associados dois y, tá vendo? Ó? Diferentes na mesma curva. Então, essa curva não pode ser o gráfico de uma função, porque para ser uma função, cada x do domínio tem que estar associado a um x do contradomínio, é um único. Aqui eu tenho x associados a 2, a y1 e ao y2, dois distintos, né? Então, a curva f não pode ser o gráfico de uma função, certo? E eu posso ver isso usando a mesma reta. Ó. Quando eu passo aqui a reta vertical na curva f, olha só, vai acontecer em um dado momento que essa reta vai tocar dois pontos da curva, o que não acontecia na G. Então, quando isso acontece, se em algum momento essa reta vertical tocar a curva em dois pontos, significa que esta curva não pode ser o gráfico de uma função, certo? Então, é assim que nós podemos testar. Dado uma curva, ela é o gráfico de uma função ou não? É só a gente usar essa reta aqui, essa ideia da reta vertical. E isso tem até um nome. Alguns livros chamam isso de teste da reta vertical. Então agora você sabe quando uma curva é o gráfico de uma função. É só você aplicar esse teste. Pega essa reta vertical, passa por toda a extensão da curva. Ela sempre toca um ponto da curva, então essa curva é o gráfico de uma função. Em algum momento ela tocou em dois pontos da curva, então essa curva não é o gráfico de uma função. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a segunda questão aqui. A segunda questão diz o seguinte. Só é possível fazer o gráfico de uma função cujo domínio é R? Não. A gente pode fazer gráficos de funções que possuem domínio diferente de R. Inclusive a gente fez. Né? Você pode pegar aqui, por exemplo, a função g de x do exemplo que eu coloquei ali em cima, que é g de x igual a raiz de x. O domínio dessa função é zero, né? Intervalo zero fechado, incluindo zero, até mais infinito. Se a gente voltar aqui no GeoGebra, a gente consegue ver aqui o gráfico dessa função, né? Novamente, vamos desmarcar aqui as outras. Ó. Olha aí o gráfico da função. Né? Então, o domínio não é algo que pode dizer se é possível ou não fazer o gráfico de uma função, certo? Então, tá aí, né? Não só funções com domínios iguais a R podem ser representadas geometricamente por meio de um gráfico, tá? Beleza, essa é a segunda questão. Vamos para a terceira. É possível fazer o gráfico de qualquer função? A resposta é não. E entenda fazer aqui como fazer o desenho mesmo, tá? A representação geométrica. O conjunto, que é o gráfico da função, a gente consegue fazer isso sempre. Né? Porque é só você montar os parzinhos x, f de x para uma função f. Né? Mas nem todos são possíveis de serem representados geometricamente. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos chamar de f também essa função, só para facilitar um pouco. Ó. Que essa função é a seguinte. Ela vale 0 se o x pertence a Q, ou seja, se ele for racional. E ela vai valer 1 se o x pertencer a R menos Q. Quem é o R menos Q? É o conjunto dos irracionais. Né? Se eu tiro todos os racionais de R, sobra somente os irracionais. Essa função aqui, né, não é possível fazer o gráfico dela, né, representar geometricamente. Por quê? Quando você olha o eixo x ali dos números reais, ali existem infinitos números racionais e infinitos números irracionais.
E eles estão tão próximos uns dos outros que é impossível para você separar esses pontos e marcar. Esse aqui é elevado no 1, esse aqui é elevado no 0, esse no 1, esse no 0. Então, não dá para fazer isso. E até computacionalmente isso é um problema. Porque o que é um número irracional, né? Qual que é a diferença do irracional para o racional? Uma delas, né? O irracional ele é uma dízima não periódica, então ele é um número que tem infinitas casas decimais, certo? E sem repetição de padrão. E isso não pode ser representado em um computador, porque você precisaria de infinitos números dentro de uma máquina, né? E isso não ocorre. Então você não consegue encontrar, marcar todos os números irracionais ali numa reta, né? Até mesmo computacionalmente falando. Você consegue fazer isso aproximadamente, né? Você pode falar assim, então como que existe o π num computador ou até mesmo uma calculadora, né? Porque ele trabalha com aproximações, ele não considera todas as casas decimais do π, porque isso é impossível, né? Pelo menos até hoje é impossível isso aí, né? Até o momento que eu estou gravando o vídeo aqui. Então, essa função que está aqui, ela existe sim o gráfico dela do ponto de vista de conjunto algébrico, mas você não vai conseguir fazer o desenho do gráfico dessa função, certo? Então, nem todas as funções possuem seu gráfico representado geometricamente, certo? Isso aqui é um exemplo desse caso, tá? Então, é isso que eu quero tratar sobre funções aqui nesse vídeo, e o mais importante dele é que você saiba como identificar se uma curva é o gráfico de uma função ou não, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, né, repetindo aqui. E se tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, coloca nos comentários também. Com certeza eu vou olhar e vou responder a sua pergunta, tá? E compartilhe esse vídeo também. Você tem seus amigos, amigas que estão estudando matemática, compartilha com eles, compartilhe o canal para que eles tenham acesso aos vídeos que estão aqui também, para que mais pessoas possam estudar matemática, tá? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!